né? Quer dizer, vai acabar mesmo o parcelamento sem juros? Não vai acabar? Como é que está essa discussão? Então, isso é uma boa pergunta. A gente está no meio de uma disputa de R$ 1 trilhão. Isso equivale a 10% do nosso PIB, do PIB do país. Isso, e metade das transações de cartão de crédito hoje no Brasil, elas são feitas de alguma maneira parcelando sem juros. Desde maio, existe uma discussão dentro do Banco Central e dentro do Ministério da Fazenda, uma coisa capitaneada pelo Ministério da Fazenda, ouvindo, por exemplo, a Febraban, ouvindo outras confederações, a Febraban é a Federação Brasileira de Bancos, sobre o fim do juro rotativo do cartão de crédito. O juro rotativo do cartão de crédito é aquele que você paga se você atrasou a sua parcela. Esse é o juro mais caro que existe, não no mercado, mas no planeta, porque é em torno de 430% ao ano. O governo quer, de alguma maneira, baixar, reduzir esse juro do parcelado. É uma agenda do Ministério da Fazenda fazer isso. E os bancos, eles defendem que para baixar o juro do parcelado, do rotativo, precisa acabar ou restringir, ou algum tipo de restrição, ao parcelado sem juros. O ponto de vista dos bancos é que grande parte da inadimplência no cartão está ligada a essas compras parceladas que acabam saindo do controle do consumidor. Esse é um ponto de vista. Então, assim, essa inadimplência aumenta o risco e justifica juros mais altos. 430% ao ano é difícil de justificar, no Brasil ou em qualquer outro país. Porém, existe uma outra visão que está disseminada, que é, por exemplo, a visão do Renato Meirelles, que é o presidente do Instituto Locomotiva. Renato é um sujeito, é um pesquisador, é um estudioso que ganhou uma proeminência importante nos anos 2000, porque ele trouxe para o debate público o que era a classe C, para onde ela se movia, e ele diz que o fim do parcelado sem juros, na verdade, é punir a vítima do juro alto, não o culpado do juro alto. O culpado do juro alto, segundo ele, é a falta de concorrência entre os bancos, entre os bancos e fintechs. Assim, a defesa dele é que o consumidor podia pegar, ele tem uma dívida cara, ele podia fazer essa portabilidade da dívida, como tem a portabilidade do telefone celular. Ah, tá muito caro aqui, eu vou procurar uma outra instituição, um juro mais barato. Isso, na visão do Renato Meirelles, seria a melhor abordagem para essa questão do juro rotativo do cartão de crédito. O parcelado sem juro uma restrição a ele traria muito problema, segundo Meirelles, a, a, a classe C, de maneira geral, aquela pessoa que, tipo assim, conhece tipo, sabe de cor a data que fecha o cartão para ter a melhor compra, para ter 45 dias ao invés de 30. Muitas vezes essas pessoas, se são empreendedoras, o cartão é que é o principal meio de crédito, é com o cartão que ela repõe ali o estoque da mercearia dela. Além dessa categoria da população, das classes C e D, tem uma potencial vítima de alguma restrição ou fim do parcelamento, seriam, por exemplo, pequenos negócios. O dentista, por exemplo, que faz um tratamento coloca um aparelho no seu filho. Muitas vezes isso é financiado, gente, com um cartão de crédito assim, parcelado sem 12 juros. vezes, Então isso pode Graciliano. ficar muito caro. 12 vezes isso. Facilita demais. E a compra, então, da passagem aérea? Que você vai lá, aí você põe as opções. Aí você vai até o limite lá dos sem juros, né? 6 vezes sem juros. Aí facilita demais. Você pode comprar uma passagem que você não tem o dinheiro ali na mão, mas você vai conseguir dividir isso. Eu achei boa essa É uma frase do caracter, é uma Renato, que ele caracter, diz que vai ser o fim do parcelamento, ele vai ser justamente, vai punir a vítima e não o culpado, né? É interessante, né? é uma característica brasileira o comprar as coisas parceladas. Isso é muito tradicional na nossa economia, no nosso modelo de consumo, porque assim o consumidor brasileiro sempre, pô,
sempre passou perrengue, sempre teve, a maioria da população sempre teve o rendimento contadinho. Se não houver uma maneira de parcelar, uma grande parte da população fica de fora de muita coisa. É um perfil diferente, por exemplo, da pessoa das classes AB. O Renato estava me falando isso. Que é, por exemplo, o cara usa o cartão de crédito, mas ele podia comprar aquilo à vista. Por que que ele está usando o cartão de crédito? Ué, para acumular milha. Para acumular milha. É diferente do sujeito que tem um mercadinho, vai no atacado, compra ali alguma coisa de estoque do atacado, parcela em várias vezes, faz o estoque dele e vai vendendo. É diferente o uso do cartão de crédito entre diferentes categorias da população, né? Sim. É, bom, mas a gente tem que ver aí também se vai realmente acabar ou não, né? Essa luta segue, né, o Graciliano? A gente está É trazendo uma, é uma aqui. discussão, é uma discussão. O ministro Fernando Haddad falou que gostaria de chegar a um desfecho disso em torno de 90 dias. Ele falou isso esse mês. Então nós podemos ver aí se acreditar na palavra do ministro pelo valor de face, a gente pode ver um Uhum. desfecho disso por volta do mês de novembro. Porque existe uma pressão dos bancos, né? Isso está na pauta deles. E o presidente do Banco Central falou na semana passada dessa possibilidade, né? E por isso esse alerta foi levantado e essa repercussão segue. O presidente do Banco Central que falou, defendeu, inclusive, o fim do parcelamento nos É, cartões. mas não é um jogo jogado ainda não. Não. Ainda tem outras visões diferentes. Por exemplo, o governo federal, o fim do parcelamento ele tem um efeito muito ruim, que é de retardar algum tipo de crescimento, retardar ainda mais algum tipo de crescimento econômico. Então, eu acho que isso está na balança do governo também.